Olá, amigos. Sexta-feira, dia 1º de dezembro, último mês do ano, né? Estamos aí no quarto e último trimestre, né? E o último, 12º mês do ano e o último mês do ano. Sexta-feira, como toda sexta-feira, estudo adicional. Estamos na leitura 794. Jesus ama os pobres. Louvado seja Deus, né? Jesus ama os ricos também. Louvado seja Deus por isso também. Jesus ama a todos, né, amados? Pobres, ricos, né? Bons e maus. Ele ama os maus, sim. Ele ama o pecador, sim. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele morreu por príncipes e por indigentes e conhecia a maneira mais eficaz de alcançar o coração. Ele advertiu: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Rico não vai ser salvo? Certamente que vai. Mas só existe um detalhe na riqueza: amar o dinheiro e deixar Deus em segundo lugar. É isso que tira o céu. É isso que tira o céu. Falando sobre riquezas, né, mas falando sobre riquezas, né? Vamos lá então. Somos desafiados a alcançar pessoas poderosas com o Evangelho de Cristo. Elas precisam tanto de salvação quanto qualquer pessoa, mesmo que infelizmente não percebam isso por causa da segurança que acreditam que sua riqueza ofereça. Esse é o grande detalhe. Eu tenho dinheiro, não precisei de Deus, né? Sou autossuficiente. E na verdade a palavra de Deus diz que o sol nasce para justos e injustos. Então ninguém é rico se Deus não permitisse, né, amados? Muito se diz quanto ao nosso dever para com os pobres negligenciados. Não se deveria, porém, dar a atenção aos negligenciados ricos? Com toda a certeza, né? A lição dessa semana vem falando sobre isso. Muitos consideram essa classe um caso perdido, o que não é verdade. Milhares de ricos têm baixado ao túmulo inadvertidos, ou seja, nós temos falhado na nossa missão. Mas, por mais indiferentes que pareçam, muitos entre eles são almas oprimidas. O dinheiro... Tem um ditado que fala que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Quem traz felicidade é Deus, né? Quem traz felicidade é Deus. Quem nos supre é Deus. Deus diz que na sua palavra, no salmista, né, que eu nunca vi um justo, nem a sua descendência andando na rua mendigando pão. E quem é o justo? O justo é aquele que aceita a graça de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? E é justificado. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz, amados. Perguntas para consideração. Jesus quebrou barreiras de castas e classes ao ministrar aos ricos e aos pobres. Como abordar a questão da lacuna entre ricos e pobres, tão arraigada na sociedade? Bom, amados, pedindo sabedoria a Deus para todas as situações, tanto para com os ricos, para com os pobres. Nós precisamos da intervenção de Deus, porque nós podemos proclamar o Evangelho, mas o poder de convencimento não nos cabe, não é a nós não temos esse poder de convencimento, mesmo que flua através de nós, porque Deus diz que quando nós alimentamos da palavra, quando nós somos batizados na água e no Espírito, rios de água viva fluem do nosso interior, mas é o Espírito Santo que flui. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Jesus disse: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. O que Jesus quis dizer com fascinação das riquezas? Somente os ricos ficam fascinados por riquezas? Deus está em segundo plano nessa situação, né, amados? Né? E somente os ricos ficam fascinados por riqueza? Não necessariamente, né? O pobre pode estar fascinado por riqueza.
Ele pode olhar para o vizinho e ficar desejando o que o vizinho tem. O ladrão, ele é fascinado por riqueza. Não, a fascinação à riqueza não é só aos ricos e abastados. A fascinação por riqueza é todo aquele coração que coloca Deus em segundo plano e os bens materiais em primeiro. Conhecer a verdade não é o mesmo que ser salvo por ela. Conhecer a verdade não é o mesmo que ser salvo por ela. É importante saber a diferença entre as duas? Certamente. Se conhecer a verdade não salva, o que nos salva? Bom, eu respondi aqui, que precisamos permitir ser libertos por ela. É necessário ser praticante e não apenas ouvinte, né? Não apenas ouvinte. Eu falei essa semana a respeito que estamos aí no mesmo culto, mesmo pregador, a mesma palavra, e um sai cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e o outro sai murmurando, dizendo que não é eloquente o suficiente, que essa palavra podia ter sido melhor elaborada, e tantas outras acusações, tantas outras murmurações que tem. Então, não é só ouvir, é ser praticante, é permitir espaço no coração para que o Espírito Santo nos convença, amados. Quarta e última questão: por quais razões o jovem rico rejeitou Jesus ao passo que Zaqueu o aceitou? O amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Ele amava mais as riquezas do que a Jesus, do que ao reino de Deus. Embora ele tivesse aí um desejo, uma curiosidade, né, ou ficasse até meio que encantado pelos milagres que Jesus produzia, a eloquência, ele achou que isso poderia acrescentar. Mas o Deus do ventre dele, o Deus era o ventre dele, né? O Deus era o próprio dinheiro, as próprias riquezas. Era isso que eu tinha confiança, isso que eu deixava se sentir seguro, né? E ao passo que Zaqueu reconheceu que Jesus é Senhor, né? Esse é o que ouviu a palavra de Deus no mesmo culto, o mesmo culto que o jovem rico participou, né? E virou as costas porque deu mais valor à riqueza. Foi o mesmo que Zaqueu participou, o mesmo Jesus. Mas Zaqueu ouviu a palavra, deixou entrar, permitiu frutificar e se arrependeu do que fazia. Arrependei-vos e convertei-vos e sabeis que eu sou Deus, né? E que faço misericórdia. A palavra diz em Deuteronômio que a maldição acompanha até a 4ª geração, mas o nosso Deus diz que ele faz misericórdia até 1000 gerações. Louvado seja Deus por isso. Que palavra abençoada, amados. Que palavra abençoada, né? As sagradas letras, como ela nos edifica, como ela abre os nossos olhos, mas nós precisamos permitir a ação do Espírito Santo em nós. Assim nós somos perdoadores, assim nós aceitamos a correção que vem da parte de Deus. Assim como quando nós somos confrontados pela palavra, confrontados pela ação do Espírito Santo e não afrontado. Esse é um grande risco, é um grande perigo de nós recebermos o confronto, que é para nossa lapidação, como afronta, e então não funciona. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deus, nos cubra com a Tua sabedoria, nos reveste de sabedoria, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar primeiramente a nós e depois o nosso próximo. E que quando enxergarmos o nosso próximo tenhamos sabedoria suficiente para não ofender. Que o Teu Espírito Santo vá na frente com o poder de convencimento que só Tu tens, para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. Que nós não venhamos evangelizar somente os pobres, porque o acesso é mais fácil, mas que nós recebamos de Ti, Senhor, sabedoria e direcionamento, meu Deus, para todos, pobres e ricos. Em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, e nós estamos dispostos, Pai, e comprometidos contigo. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a minha família, a família Tadaesk, para que a Tua graça, Senhor, nos acompanhe, nos dirija, Pai,
Coloco diante de Ti, Senhor, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Coloco diante de Ti toda essa missão que nós temos, Pai, para que nós possamos cumprir e alegrar o Teu coração. Que nós possamos ser filhos realmente que o Senhor possa olhar e dizer: esse é meu filho, esse me compraz. Oh Deus, nos qualifica e nos santifica na Tua palavra. No nome santo de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos. E lembre-se, nos ajude a fazer esse canal crescer, não para mim aparecer, não para nós aparecermos, mas para a palavra de Deus fluir através desse canal e alcançar muitos corações. Esse é o nosso objetivo.